O nome do nosso canal não é acidental, Espiritualidade Cristã, porque queremos melhorar a nossa espiritualidade, mas ela tem que ser uma espiritualidade cristã. Você tem duas opções, a espiritualidade cristã e a espiritualidade não cristã. Não tem mais outras opções, só duas. No Velho Testamento, de maneira especial, você encontra sempre que Deus oferece uma escolha para o povo, uma decisão, são duas partes. Olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Desde Caim, quando Caim já começou a ter problemas ali, ele estava com inveja do irmão dele, Deus falou, ó, você tem duas opções, você se entrega ao pecado ou você me obedece. Duas opções. Então, Deus vive ofertando a nós essas duas opções. O caminho certo, o caminho errado. O caminho que leva à vida, o caminho que leva à morte. O caminho que leva a Cristo, o caminho que leva a Satanás. Não tem outros caminhos. São dois. Dois senhores, Cristo, o diabo. O diabo não é o Senhor, mas ele foi eleito pelos homens como Senhor. Por isso que a Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores, né? Porque na verdade quer dizer assim, um que foi eleito pelos homens e outro que é o verdadeiro Senhor, que é o Senhor Jesus. Veja, se você quer melhorar a sua vida espiritual, quer ter uma vida espiritual de sucesso, é só com Cristo. O que as outras religiões não cristãs oferecem são apenas coisas passageiras, não são sólidas, e mesmo quando elas têm alguma coisa de bom, é porque elas estão imitando a Cristo ou seguindo alguns dos ensinamentos de Cristo. A religião falsa é apenas um paliativo, ela não cura, ela não leva à salvação. Veja, Cristo morreu na cruz por nós, pagou um preço caríssimo para que nós pudéssemos ter vida eterna. Só Ele possui a nota fiscal da nossa salvação. Os outros não. Buda não morreu por nós, Maria não morreu por nós, tem a religião dos marianos, né? Também Maria não serve porque ela não morreu por nós, não pode nos salvar. Então só Cristo pode nos salvar. Somente Ele. Essa semana eu estava conversando com alguém e a pessoa falou assim, qual é o seu signo? Eu falei, eu não acredito nisso, comecei a conversar, eu acredito em Cristo. Eu também acredito, ela me falou. Eu falei, sim, mas eu acredito exclusivamente em Cristo. Aí ela ficou em silêncio. É difícil, morando num país pagão como o nosso, a pessoa acreditar exclusivamente em Cristo. Até mesmo nas muitas chamadas denominações religiosas cristãs tem que ter algum pezinho no paganismo, né? Algum amuleto, né? Algumas coisas para que a pessoa se apegue àquilo e não consegue acreditar no Deus invisível e se apegar ao Deus invisível. Então, volto a dizer, existem apenas duas formas espirituais, uma certa, outra errada, duas experiências espirituais. Você pode ter uma com Deus, uma com Satanás. Aí você pode me dizer, mas e se eu sou ateu? Eu não acredito em Deus e nem no diabo. Então, você está tendo uma experiência espiritual não com Cristo, se é que você me entende. Não tem meio termo. Quando você nega a Cristo, você já está automaticamente no exército de Satanás. Não tem como ficar neutro, isento, além desses dois, não tem como. Então, quem não é com Cristo se junta ao diabo, faz a vontade do diabo, porque o diabo nega a existência de Cristo, quando a pessoa tem essa tendência. Quando a pessoa acredita em Cristo, ele põe um Cristo de outra forma, ele deturpa a imagem e o caráter de Cristo. Então, o objetivo dele, a guerra dele é contra Cristo. Se você é ateu, para ele, ótimo.
ele não tem trabalho com você, porque você está contra Cristo, você não aceita Cristo. Jesus falou o seguinte: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Se você não confessa a Cristo, não espere que Cristo te confesse diante de Deus, diante do Pai. E eu quero, principalmente, ao encerrar esse vídeo, reforçar essa questão. Você tem duas opções de decisão para a sua salvação, de decisão espiritual. Existem apenas duas igrejas, a verdadeira e a falsa. Já que se formos falar de religião, existe apenas duas religiões, a falsa e a verdadeira. Veja, não tem várias opções. Aí você fala assim para mim: ué, mas existem várias igrejas. Sim, existem. Mas a Bíblia ela apresenta assim: uma igreja verdadeira, uma igreja falsa, e as outras falsas são filhas da mãe falsa, da primeira. Existe uma igreja verdadeira, existe uma grande igreja falsa, diz a palavra, e tem as filhas dela. As filhinhas dela seguem os ensinamentos dela de uma forma ou de outra, estão de acordo com ela, de alguma forma ou de outra. As filhas não estão de acordo totalmente com a mãe, tá? Não se iluda. Mas algumas coisas elas estão e já é o suficiente, porque quando você tem uma verdade e você mistura com a mentira, você pode ter 10 verdades. Se você acrescentar uma mentira a essas 10 verdades, elas se tornam 11 mentiras. Elas não se tornam 11 verdades. Então, peça a iluminação de Deus. Assista os nossos vídeos para que você aprenda mais sobre a verdade espiritual. Para que você aprenda mais a andar no caminho certo. O caminho certo, Jesus falou, infelizmente ele é estreito. Ele é difícil, muitas vezes ele é difícil, mas ele te leva à vida eterna, e nada é mais precioso do que a vida eterna. Continue assistindo aos nossos vídeos. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários, nós sempre reforçamos isso. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo. Amém.